Senhores, bom dia! Tenho o prazer de apresentar Solergo, software para a projetação de sistemas fotovoltaicos de pequena, média e grande dimensão. Sua velocidade e eficiência são estimadas no exemplo a seguir. Projeto preliminar de um sistema fotovoltaico de 9 kW, construído sobre o telhado de um edifício. Nome do projeto: com a aplicação iPhone e iPad, se pode determinar automaticamente a localização, orientação e inclinação dos painéis e fotografar o panorama. Com o desenvolvimento dos dados climáticos e da orientação dos módulos, se obtém o valor das condições médias de irradiação. Escolha do sistema e do tipo de conexão. O gerador fotovoltaico é constituído de uma série de módulos, conectados a um ou mais inversores. Escolha dos módulos fotovoltaicos. A busca é rápida, por fabricantes e modelos. Determinada a potência do sistema, passamos às configurações dos inversores compatíveis. Verificados os limites de tensão, corrente e potência. Uma vez terminada a configuração, podemos observar o gráfico da produção anual. Análise econômica. Avalie o custo estimado de instalação por quilowatt e custos anuais, que podem ser a manutenção, seguro. O cliente fornece o seu consumo anual e nesse campo colocamos o quanto desse consumo ocorre simultaneamente com a produção do sistema. Com base no consumo, inserimos a tarifa de compra de energia. Retorno econômico. Para cada ano do período de avaliação, normalmente 25 anos, calculamos a energia produzida, consumo, custos e fluxos de caixa. Gráficos de fluxos de caixa e fluxo de caixa acumulado. O projeto preliminar obtido é enviado por e-mail ao software Solergo para prosseguir com o projeto definitivo do sistema, dimensionamento de rede e documentação. Com o projeto obtido a partir da versão móvel, já estão definidos os dados gerais do sistema, a localização, exposição e componentes do gerador. Em qualquer momento, esses dados poderão ser modificados para a reavaliação do projeto. A definição de albedo fornece a componente de luz refletida a partir do solo ou dos obstáculos próximos, atribuível a uma média anual ou por período e estações. Comitente e responsável técnico são os dados necessários para a elaboração dos relatórios finais. Em qualquer momento, podem ser alteradas as características das exposições definidas na etapa preliminar, para uma reavaliação do projeto. Para a identificação de sombreamento, o programa gera automaticamente o diagrama solar referido ao local em questão e deriva o sombreamento do panorama visto a partir dos módulos. O perfil pode ser conseguido definindo o conjunto de vértices e caracterizado por zenith e zimuth, obtidos por bússola e clinômetro, ou usando uma composição do panorama com fotografias digitais, obtidas na fase preliminar. As fotos obtidas no local de construção do sistema serão inseridas em sequência, proporcionando uma visão panorâmica do ponto de vista dos módulos. Dada a posição do horizonte e a direção sul,
O instrumento demarca a linha do horizonte e separa as áreas de céu livre daquelas escondidas pelos relevos, mostrando o perfil de um panorama com o relativo cálculo de dispersão. Com o desenvolvimento dos dados climáticos e da orientação dos módulos, se obtém as condições médias de radiação. Temos a radiação por ano, na qual, subtraídas as dispersões de sombreamento, se obtém a radiação líquida anual. O diagrama mostra a radiação solar diária e mensal sobre a superfície dos módulos. Seção Sistema. O gerador ou os geradores definidos podem ser modificados como componentes, módulo inversores e como configuração de conjunto dos módulos, e exposições. Na janela Dispersões estão resumidos os fatores de desclassificação do sistema, que afetam a quantidade de energia produzida. O botão Proteções dá acesso à janela destinada à definição dos dispositivos de proteção, tanto no lado contínua quanto alternada. Sempre nessa janela se estabelece a presença de SCPD e em qual ponto de rede. Na seção Verificações, são visíveis os controles efetuados pelo programa e uma correta coordenação entre os módulos fotovoltaicos e o inversor selecionado anteriormente, que estará dentro dos limites de tensão, corrente e potência. Na seção Layout, são mostradas a planimetria e o sistema fotovoltaico. A planimetria pode ser importada como extensão DWG ou DXF. Se houver obstáculos, podemos criar uma representação tridimensional e inserir na área de instalação dos módulos. Se obtém uma análise completa do sombreamento nas proximidades, o cálculo da perda relacionada à produção e posicionamento ideal dos painéis. Para a colocação dos painéis, encontramos as configurações dos conjuntos previamente selecionados, demarcados com uma cor diferente dependendo do inversor para qual foram designados, e, portanto, prestam-se a colocação individualmente, em grupo ou total. Digno de nota é a simulação e cálculo de perdas devido ao sombreamento próximo. O software simula o desempenho das sombras em um dia típico de cada mês do ano e elabora as sombras criadas pelos obstáculos em intervalos de 15 minutos. No final da análise, se pode ver uma tabela de perdas por sombreamento, detalhando para cada mês do ano a produção do sistema fotovoltaico sem obstáculos, a produção considerando os obstáculos e a perda percentual de energia devido ao sombreamento que eles determinaram. Na seção Carros, encontramos e definimos todos os recursos relativos à fiação do sistema fotovoltaico. A organização de múltiplas janelas descreve as diferentes vias de conexão que os constituem. Os comprimentos de dimensionamento derivam das ligações representadas pelo layout anteriormente projetado. As principais características pré-configuradas são tabelas e tipos de instalação. Tipos de cabo e designação. Condutores, seções e verificações na linha. Isso para cada tipo de via. O sistema pode ser subdividido em várias partes, denominadas seções, cada uma com sua própria data de ativação e tipo de realização, assinaladas de acordo com os geradores que lhes são atribuídos, e o número máximo de pontos definidos é igual ao número de geradores. O diagrama elétrico geral do sistema fotovoltaico é gerado automaticamente pelo programa, de acordo com as configurações feitas anteriormente.
A janela Emissões poluentes mostra a quantidade de emissões nocivas produzidas por fontes tradicionais de energia elétrica, a fim de produzir um valor proporcional à quantidade de energia gerada pelo sistema fotovoltaico anualmente. Na seção Consumo, encontramos o consumo anual do usuário e o consumo contemporâneo de energia produzida, tal como definido na fase preliminar. A definição de carga elétrica permite de analisar com precisão o consumo de energia elétrica do usuário e o cálculo horário da energia elétrica autoconsumida. Com o botão Editar cargas, se acessa a janela dos perfis de carga típicos. As cargas são definidas pelo tipo de funcionamento, perfil diário conhecido, dependente ou independente do usuário, por meio de um coeficiente de utilização ou contemporaneidade de 24 horas, pela potência absorvida nas horas, dias e meses de funcionamento. A seção Análise Econômica considera todos os aspectos e permite a avaliação dos custos iniciais. É nessa parte que se encontra a lista com todos os materiais utilizados no sistema. Avaliação dos custos periódicos para a construção e operação do sistema. A escolha da tarifa de compra de energia elétrica. Se acessa a janela Financiamento, no caso se faça necessário. Se ativa, de acordo com o tipo de financiamento, os campos a serem preenchidos e o cálculo de juros. Na seção Retorno Econômico, encontramos a simulação da rentabilidade do sistema. O que até agora tem sido definido como receita e despesas é aqui resumido. Os valores referem-se à data no final do período de observação, que normalmente é de 25 anos, e são uma indicação de quantos anos são necessários para recuperar o investimento. O botão Análise mostra o quadro econômico e todos os itens de receitas e despesas, feitas para cada ano durante o período de observação. A partir da representação tabular de gráficos, podemos ver os fluxos de caixa, tendências de receitas e despesas e a taxa de retorno. Chegamos à conclusão, com a geração automática da documentação do projeto. O relatório geral contém as especificações do projeto, incluindo dados gerais, parâmetros de dimensionamento, características das exposições, geradores, componentes, cabos detalhados, verificações, diagrama elétrico, layout, referências normativas e conclusões finais. O relatório técnico contém os dados salientes para a localização, a conexão, o tipo de sistema e o resumo dos custos. O relatório econômico lista todos os aspectos introduzidos na análise para avaliação da conveniência do sistema. Obrigada pela sua atenção e bom trabalho!